Rei, Xarabasorei calamai, labachou de ras, Aramai, dom de línguas diferenciado, dom de línguas diferenciado, filha, papai está dizendo assim. Olá irmãos, graça e paz. Vamos falar mais um pouquinho sobre as línguas e aproveitar para falar sobre hipocrisia. Ora igreja, o papai está na casa, ora igreja, você que não orava em línguas, você que não orava em línguas. Logo de início, eu já deixo uma frase para vocês refletirem. Quem joga dos dois lados, joga contra. Ou você joga a favor do reino, a favor da restauração, ou você joga no sistema. Porque jogar dos dois lados é jogar contra. Jesus falou que quem com ele não ajunta, espalha. Ou seja, não adianta querer ser alguém do sistema e alguém que conheceu as maravilhas do Senhor e acha que está restaurando alguma coisa. Aviva! Sabe o que mais me deixa irritado? Entristece a gente essas coisas. Não vou parar o meu trabalho de jeito nenhum. Pelo contrário, eu avanço ainda mais. Mas não tem como não se entristecer, porque você se esforça para entender as coisas, entende e ensina. Papai está dizendo, olha aí, filhinha minha, um novo tempo. Aí os próprios pastores do sistema vêm para jogar contra você. Contra você, eu digo, se fosse contra mim, se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, falando alguma coisa errada, poxa, abre a Bíblia e exorta. Mas não. Vem lutar contra a verdade de Deus. Não é triste isso? Eu fiz um vídeo esses dias no canal e falei sobre as línguas. E falei com clareza. Poxa, eu falei ali coisas claras. É claro que eu ainda não fiz o estudo lendo os textos, mas é uma coisa que eu estudei tanto que eu pude falar de cabeça. Vocês podem ver, não sei se vocês assistiram, o vídeo completo, sem cortes, sem fundo musical. Tá lá no outro canal, no canal Sete Trovões, mas eu falei algo assim, nas claras. Dei exemplos, falei de textos bíblicos, praticamente eu falei as coisas memorizadas ali em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Falei até um pouco além disso. Se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria, se vos não falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Só disse que ia fazer uma parte 2 para gravar os estudos, lendo texto, verso por verso, porque é muito necessário fazer isso. Vocês assistiram, vocês entenderam, né? Então vieram um monte de gente nos comentários, e é engraçado que quanto mais luz você traz, mais as coisas que estão ocultas nas trevas aparecem. Aí você passa a conhecer melhor as coisas, porque você vai enxergando hipocrisias. Você vai enxergando pessoas que fala, parece que tem mel na boca, mas por detrás disso tem veneno de serpente. Isso é uma realidade, então você entendeu, né, o exemplo que eu dei? Aí você faz um vídeo, irmãos, espetacular, com clarezas, comprovando por A mais B, que essas línguas que se falam por aí são línguas de demônios. Não precisa ser muito inteligente para isso, não precisa ter muita percepção espiritual, ter muito discernimento de espírito. Basta você abrir um pouquinho o olho, que você enxerga o tom de macumbaria, o tom demoníaco que tem por detrás disso. Aonde é que nasce? Antro che elementi fomi navas, Ente condurende le faço che banaço, Alandro como no vinaço teias,
te comune nas suide, chatocondo muri que levanto rédea. O tom de macumbaria, o tom demoníaco que tem por detrás disso. Aí, quando você fala isso, vem os urubus. Vem morrendo de fome, querendo devorar a sua carne. E você fica extremamente triste com isso. Eu fico. Porque você está ensinando e aí essas pessoas vêm distorcendo a verdade. Mas elas distorcem tanto que eu acredito que muitas dessas pessoas, eu acho que elas não estão em Cristo. É difícil, dá vontade de falar para elas como Paulo falou para os coríntios. Veja se vocês estão em Cristo mesmo. Ele finaliza a segunda carta assim, né? Provai-vos a vós mesmos para ver se estáis em Cristo. Porque o apóstolo Paulo ficou admirado com a tamanha rebeldia e incredulidade deles. E não é à toa que é para essa igreja, nessa primeira carta, que se encontram os ensinos claros para a gente. O que Paulo falou sobre as línguas é muito claro. Não é como no assunto do arrebatamento, que tem ali pontos difíceis de se entender, sim, é muito profundo. Não é como assuntos escatológicos. São assuntos claros. São assuntos que você lê e basta você praticar aquilo. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. Tem exemplos já, nós já temos exemplos de uma igreja que já errou, de uma igreja que recebeu os dons, e Deus sabia o que ela iria fazer com os dons, como ela iria proceder. Mas mesmo assim ele deu. Deu porque iria ficar de registro para a gente. Nós já temos um histórico para a gente não errar nos mesmos erros que eles erraram. Então hoje é praticamente inaceitável isso. É só pessoa que está debaixo de uma cegueira espiritual muito grande para aceitar essas coisas que a gente vê por aí. E com os exemplos na Bíblia. Só que elas distorcem. Por isso que eu vejo, tem pessoas que têm o coração mal. Muito mal. Porque é uma coisa que está escrito clara ali. São exemplos claros. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Doutra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? No canto pro paparaganto que leia na sole canto pra passar a colher. Eu estou no meio da minha igreja e estou operando da maneira que eu quero. Quem manda na minha igreja sou eu. Aí a pessoa, ela tem um espírito maligno dentro dela. Diz ela que tem uma experiência que você não entende. Aí ela quer refutar o seu estudo bíblico com as experiências dela. E aí entra os pastores. E sabe o que me admira? São pastores que conhecem as duas casas. São pastores, aspas, que eu não considero pastores tais assim. Que conhecem as festas. E que fala que está fazendo o trabalho orgânico. O trabalho que você não faz porque você está aí na sua zona de conforto, aprendendo por detrás. Não é na sua casa, só aí atrás do computador. Engraçado que essas pessoas aprenderam comigo.
se ensinam sobre o templo de Ezequiel, aprenderam comigo e ainda confessaram isso, eu não sei como, parece que até para vergonha deles. Deus fez eles confessar com a boca. Mas por detrás disso tem também hipocrisia. Até por detrás disso, como eu queria poder falar abertamente isso, mas não vale a pena. O que eu quero dizer para vocês é que abram os olhos. Abram os olhos porque a gente está rodeado de serpentes. O Senhor tem abominado, tem cheirado mal as minhas narinas, mas eu tenho me agradado de vós neste lugar. Quando vós louvam o meu nome, eu não consigo ficar sentado. Eu fico de pé só para receber o vosso louvor. Pessoas más, elas não vão aprender, elas não vão ouvir. É como diz lá o profeta Jeremias: a trombeta está pronta, tudo está feito, mas o povo diz: nós não queremos ouvir a trombeta. E estão despedaçando os demônios. Olha a minha glória, eu determinei para essa noite uma unção diferente. Olha a minha glória, diz o Senhor, eu derramo, agora! Jeremias capítulo 6. Esta é a cidade que há de ser punida, só opressão há no meio dela. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela a sua malícia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela, pelo que estou cheio da ira do Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, e informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu ponho tropeço a este povo. Neles cairão pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor: ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza. Pranteia como por filho único, pranto de amarguras, porque de súbito virá o destruidor sobre nós. Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias. Oh, aleluia! Ora labaxanda canda labaxanda rabahas. Ura labaxara bacanda labaxanda labahala basurianda labas. Silas! Uma explosão de avivamento inunda o teu coração. Está chamando,
E o Senhor, nesta tarde do 1º de agosto de 2008, declara: não é o Brasil, meu filho, não é a América do Sul, meu filho, este planeta que reconhecerá que eu estou na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, vamos lá? Manda ver. Preste atenção aí. Jesus, a fonte inesgotável. Que eu estou na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O presidente é presidente de todos. Ele na igreja evangélica, na igreja católica, outras religiões, ou na maçonaria, que é uma sociedade, isso é questão dele. Silas! Eu não sou maçom e não adianta querer manipular vídeo meu. Sou contra que um evangélico seja maçom. Tem algum maçom aqui? Não. Então, amigos, aqui é a verdade. Não adianta que o povo evangélico tem discernimento. Não vão Uma meia dúzia de manipular hipócritas e fariseus fazendo comentário nas redes sociais, enquanto você está com a bunda sentada aí na cadeira. É português bem claro, ok? Você está aí escrevendo bobagem, ô fariseu hipócrita. Esse pessoal está na chuva evangelizando, ok? Ok? Olha só o Eduardo trocando línguas comigo. Olha aí a Silvana. É o poder de Deus numa transformação que Deus quer fazer nos dias atuais. A igreja voltar para o joelho, para a busca. Amém? Essas pessoas querem anular a palavra de Deus pelas suas próprias experiências. Ah, eu tenho experiência, você não tem. Ai, calma. Oh, clama a igreja, clama a igreja, clama a igreja, ora a igreja. O papai está na casa, ora a igreja. Você que não orava em línguas, você que não orava em línguas. A pessoa fala, aprendi muito com você, graças a Deus, todos esses anos aprendeu nada. Não aprendeu nada. Basta ela ser repreendida, que ela se comporta pior que uma criança mimada. Aí ela fala, aprendi muito, mas essa questão da língua aí, não. Você tem que buscar o Espírito Santo e jejuar e orar. Pessoas vieram no meu particular falar isso. Irmão, você tem que jejuar, orar para buscar o Espírito Santo porque você não tem experiência com isso. Irmãos, experiência? Como assim experiência? Dá vontade de falar assim para a pessoa, mostra para mim a sua experiência sem a palavra, que através da palavra eu vou te mostrar a minha experiência. Eu não falo em línguas e nem vou buscar falar. Se Deus me der, tudo bem, eu já sei como usar. Mas eu não vou buscar, eu vou seguir o que Paulo falou. O que Paulo falou, lá em 1 Coríntios 14, é que quem profetiza é superior. Só aí as pessoas já deveriam pensar, repensar. Quem profetiza é superior, porque edifica a igreja. Mas essas pessoas querem edificar só a si mesma. E quem dera elas estivessem se edificando. Porque elas mandam uma rajada de língua lá no meio de todo mundo. Ezequiel capítulo 7. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo:
Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: mal após mal, eis que vem. Haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade. Segundo os teus caminhos, assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Eis o dia, eis que vem. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva. Porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Piaio reminar, eleio kinaracé, alaio reminai, vindouro é o meu tempo, remeio kiná, elei badoraciá, eleio kiá, preparai-vos, porque não sabeis o dia e nem a hora. São essas línguas aí, essa macumbaria. Isso é macumbaria. Eu tenho tanta certeza disso que eu posso falar sem medo, sem rodeio. Eu abomino, eu amaldiçoo, em nome do Senhor, essas línguas. E maldito vai ser todo aquele que lutar contra a verdade. Pior coisa que você faz na vida é lutar contra a verdade. Você acha que eu, não tendo certeza, eu falaria dessa maneira? E isso não é algo que eu creio agora. Isso é algo que eu creio lá do Japão. Eu sempre zombei disso. Assim como Elias zombava dos falsos profetas, eu sempre zombei disso. Eu estou muito longe de ser Elias, viu? Mas Tiago fala que todos nós podemos ser Elias na terra. Eu zombo, eu desprezo, eu amaldiçoo esse tipo de língua.Esse é esse tipo de maldição que perverte todo o santuário de Deus. E de Deus não se zomba. No canto pro paparaganto que leia nana sole cancho pra passar a colher. Rebeca, e do Rocotocamo, e da Racatacada, e me candarabaca, e da Racatikiti, e do Rocotocamo, e da Racatacada, que me fome, abraço, me candame, Sopro para canto que me ne cancho que pra paca chama no conte que pra passear aqui. Checo toto. Armaio esteva o abraço legal. Eu estou no meio da minha igreja e estou operando da maneira que eu quero.
e a minha glória está invadindo este lugar. Diz o Senhor desta igreja. Continua buscando, tem muito mais do que pedimos ou pensamos, tem muito mais. Para a Súria canto ré. Davi prefácia. Unimi Hamas. Davi Jomus. Demibros. Delécia cantoria mais. Esses pastores que estão aí com máscara de ovelha, mas são lobos, são bodes guias no meio do povo. Essas pessoas, se ficarem impedindo a restauração, indo contra a palavra de Deus e fazerem com que os filhos de Deus andem em prostituição, Deus vai fazer com que os filhos deles se prostituem. Se eles fizerem com que a esposa de Deus continue na prostituição, Deus vai fazer com que as esposas deles se prostituam. Pois eu ordenei que ele passasse na minha dispensa e descesse com cura e resposta, porque eu sou o Senhor que escolhi esta casa, e hoje é noite de resposta. Digo eu, o Senhor, levantai as mãos, igreja minha, noiva amada, atraem a prostituição para a casa de Deus, Deus vai fazer essa prostituição voltar para a casa deles, porque de Deus não se zomba. Está escrito lá na palavra, claro, para todo mundo entender. Paulo foi categórico, falou claríssimo. E olha que no meu vídeo eu não neguei que existe a língua dos anjos. Imagina se eu tivesse negado. E ativando nessa noite os dons que estão adormecidos. Assim diz o Senhor. Porque tem muitos pastores que negam. Tem muitas pessoas até nos comentários do meu canal que falam que Paulo nunca falou em língua de anjos e que ninguém nunca falou em língua de anjos. E que aquilo ali é uma má interpretação das coisas. Negam tudo. E olha que eu não neguei. Eu só apenas disse que esses dons que a gente vê, eles não estão aqui hoje com a gente. E ainda disse claramente que o que é falado aí por aí é coisa de demônio. É um espírito maligno que influencia toda a igreja. E dei vários exemplos em etapas para as pessoas entenderem. Ficaram ofendidos. Foram correndo gravar vídeo. E aí coloca aquela máscara do amor, que a hipocrisia é uma coisa terrível, irmãos. Aí se veste de pastor do amor. Aí começa a falar, Jesus amou as igrejas. Nós não podemos falar contra os irmãos. Nós temos que amar. Nós temos que... Pare de palhaçada, pega a Bíblia, abre e ensina. E são essas pessoas que falam de amor que causam a divisão. Ficam nos grupos, só aqui, ó, buzinando mentira, só causando dissensão. Aí vai pro vídeo para tentar botar desequilíbrio nas suas palavras e eles ficarem com a aparência de amor. Ah, o Shankarabacantarabanaia, o Chambalacatúrias, Emanaya Laia Kalaikataia, é tudo isso daí, é experiência minha. Jesus amou a igreja, ele já sabia disso. Tem pessoas que estão querendo anular nossas experiências com Deus, o nosso primeiro amor. Xalabacantalabanaías, Suricantarabassúrias, Teracantarabatóias. Deus me livre, isso daí for experiência com Deus e primeiro amor. Xarabassorei calamai, labachou derras, haramai, dom de línguas diferenciado, filha, papai está dizendo assim. Isso é prostituição. Vou falar uma coisa aqui, irmãos. A boca, ela não é o ânus. Pelo ânus, ela parece, né, o ânus, tem um formato redondo, mas não é o ânus.
Pelo ânus você defeca. Pela boca você fala coisas de sabedoria. Pelo ânus você solta tudo que não presta. Mas parece que o diabo ele faz a gente inverter as coisas. Ele coloca a nossa boca no formato de um ânus para a gente defecar porcaria pela boca. Pode ver, mas as pessoas falam, mas eu me sinto edificado depois que eu falo um xarabacantarabanaia na frente de todo mundo. E ainda eu puxo todo mundo para falar. Eu faço todo mundo ser edificado. Aliás, o que Paulo escreveu ali é uma má interpretação, é só para a igreja de Coríntios. Não é assim que falam? Pode ver, quando você está com o intestino ruim, você tem que defecar. Você tem que ir lá e jogar tudo pro vaso, e aí você se sente aliviado. Aí as pessoas querem fazer o mesmo com a boca. Soltam um monte de fezes pela boca, essas porcarias mesmo, essas línguas de demônio. Aí se sente aliviado. Desobedeceu o que está escrito, não falou língua de anjo, nem língua de nação, falou na frente de todo mundo. Às vezes as crianças ficam até assim, ó, ouvindo aquilo. As pessoas não entendem o plano do diabo. Essa promessa vai alcançar a tua casa. Essa promessa vai alcançar a tua família. Essa promessa está te alcançando agora. Agora! Agora! Ilho calabarachúria. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Jeremias capítulo 6. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, e informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ezequiel capítulo 7. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Daus Zanakatuki Arziniende Kauens Nerio Laueshimi Decletica Matia Zomondia Zonukiat Comondi Yazik Mondi Azaria Damati que me chor que me depraui. As pessoas não entendem o plano do diabo. Não entendem mesmo. Soplo para canto que me cancho que plapaca chamando com te que plepaciara que checo toto se para canto que me faça tu que prepara cantore me cantura manasiara condere faracole mi arase que nascia como a terra manto de erga sob na façaios move nesse flácia condere plácia coxa e sobe nesse flopacancho que me fácia e desce como verga sob na yuta cair na terra no prepa. Tem muitos filhos que olham para aquelas coisas e fica na cabeça deles. Aí quando eles atingem a idade de 12 anos, começa a vir prazeres sexuais para as crianças, e elas olham para aquelas coisas de igreja e vê um monte de gente lá fazendo aquelas coisas, e elas não querem aquilo ali para elas. Quem vai querer? Elas não querem. Aí elas vão para o mundo. O mundo oferece um monte de coisa para elas. E isso não acontece só com crianças, não. Acontece mesmo com as pessoas. Pode ver o tanto de pessoa que saiu das igrejas por causa dessa maluquice. Eu mesmo no passado, quando fui visitar as igrejas da minha tia, quando eu entrei lá dentro, gente do céu, e tinha uma briga na minha família, porque a minha família é dividida entre católicas, minhas tias, né? Católicas e evangélicas. E na igreja católica eu ia, só que eu não me sentia bem com aquela reza, sabe? De ficar repetindo a oração do Pai Nosso. Tinha umas coisas estranhas lá na igreja católica que eu não gostava daquilo.
Aí as minhas tias evangélicas me convidaram para ir na igreja delas. Quando eu cheguei lá, meu Deus do céu, aconteceu comigo o que Paulo falou. Tá todo mundo louco aqui dentro. Tá todo mundo doido. E era uma igreja chique, com um baita de um grupo de louvor, coisa bonita. E a igreja católica era bem... uma coisa assim, bem de pobre mesmo, sabe? Eu queria voltar para a igreja católica. Se bem que tem católicos hoje que solta rajada de língua também. Aí eu pergunto, será que eles não leem a Bíblia? Será que a sua experiência particular vale mais do que o Espírito Santo ensinou para Paulo? Porque o apóstolo Paulo falou, Deus não é Deus de confusão. E falou das mulheres. Falou para a mulher não ensinar, como diz a lei. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas, se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Aí as pessoas usam a palavra lei como porta de saída. Ah, é lei passou. Ou seja, dane-se o apóstolo Paulo, lei passou. É isso que elas estão falando. Aí o apóstolo Paulo sai do ensino da mulher, de um verso para o outro ele vai e fala das línguas. Aí vai, ensina direitinho. E parece que as pessoas estão lendo o que o apóstolo Paulo disse, tudo invertido. Parece que o apóstolo Paulo disse assim, procurai com zelo os melhores dons, mas principalmente que faleis em línguas. Porque se você fala em língua, você é um espiritual e você se edifica. E fale na frente de todo mundo para estimular a igreja. Parece que eles leem Paulo falando, eu prefiro falar 5 palavras em outra língua do que 10.000 na minha própria. Não, Paulo não falou nada disso. Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Paulo foi bem categórico, indicou, falou, não proíba ninguém falar em língua. Não vai proibir, mas seja ordem, tenha ordem e decência. Aí você pode proibir. Você pode falar para a pessoa, está falando em língua? Olha aqui, ó, o que o apóstolo Paulo escreveu. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Você vai obedecer ou não? Você vai ficar dando rajada aí no meio de todo mundo? E que língua é essa? Você interpreta? Tem algum intérprete aqui? Nesse caso, você pode proibir. O que você não pode fazer é proibir a pessoa de falar em língua, em qualquer hipótese, porque senão o apóstolo Paulo estaria se contradizendo. Ele fala para fazer tudo com ordem e decência, para que a igreja seja edificada. Aí você ensina bonitinho o ensino, traz coisas profundas, aí vem os pastores que jogam de 2 lados, joga lá e joga cá. Se tornou pastor, agora começa a jogar de 2 lados e começa a se esconder atrás da roupagem do amor. Ah, mas é muita hipocrisia. Gente, eu não tolero essas coisas, não. E vem as pessoas nos comentários praticamente te amaldiçoando. É uma cilada para você aquilo ali. Uma cilada, porque você fica tentado a responder. Aí você fala, isso daí que é crente?
Deus me livre. Se isso daí for crente, Deus me livre. Ou seja, não querem nada com a Escritura. Não é à toa que eles não avançam. Tem quem ensine, tem tempo de paz para aprender, tem aplicativo, mas não avança. E é engraçado, sabe o que é engraçado? Que eles se enrolam no próprio testemunho. Eles falam, graças a Deus eu aprendo com você já há 6 anos, etc, etc, mas nisso daí você tem que tomar cuidado porque a soberba precede a ruína, você não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Eu falei, olha só, a pessoa não presta nem atenção no que está falando. Essa coisa de línguas, eu já abomino e reprovo e amaldiçoo isso faz tempo. Faz muito tempo já que eu não acredito em trindade. E essas pessoas aprenderam comigo. Uma pessoa que não é trinitariana, não acredito em 3 deuses. Ah, te ofendi, 3 deuses. Ah, vou deixar essa ilusão com você. Não acredito em 3 deuses. Língua. Acredito naquela que está escrito na Bíblia. Acredito que existe o dom, que existe a língua dos anjos e que isso Deus também dá para a igreja, só que a igreja não tem agora. Parece que Jesus está interessado só em que a pessoa fique falando línguas de anjos, porque de nações não é. É uma só língua. Você pode ver, é tudo nessa palavra aqui, o xarabacantarabanias. Teracantarabassuias, narabaracaracadara, é tudo isso daqui. Não foge disso. Ou seja, é uma língua. Não sei de que nação. Se for, a gente não conhece. E tem a língua de anjos. Eu reconheço que existe e sei explicar isso de maneira limpa, profunda, maravilhosa. Aí vem a pessoa, não tem Bíblia, não tem testemunho, não tem nada e quer contrariar a Escritura. E quando é apenas um ignorante, um arrogante, uma pessoa que se acha o tal e não faz nada, você até entende, você fica com dó. Você fala, essa pessoa aí deve ter passado um monte de vídeos, saiu do Instagram e parou aqui do nada. Aí ela ficou com o dedo coçando para comentar besteira. Mas quando é um pastor, isso é muito zoado, irmãos. Deus me livre. Por isso que eu falo, eu não piso meu pé numa igreja. Sabe por quê? Porque para eu ser enfeitiçado, porque isso é um feitiço. Uma coisa dessa só pode ser um feitiço. Uma pessoa defendendo língua de demônio vai falar que isso daí é experiência com o primeiro amor? E aí, como é que fica essas coisas? Eu não acredito na trindade, eu abomino essas línguas e falo que é do demônio. Sempre falei que são línguas de anjo, só se for anjo caído. Sempre falei, mas parece que o Espírito, ele está cego, né? Parece que Jesus está cego, e aí ele escolhe justamente essa pessoa para revelar as coisas. Que interessante, né? Essa conta não fecha. Fechou para você na sua cabeça? Porque para mim não fecha. Ou seja, essas pessoas se enrolam nos próprios argumentos. Não faz o menor sentido o que elas estão falando. Elas não querem é ser libertas. Isso que elas não querem. Então, irmãos, isso é uma coisa que, por um lado, me traz tristeza, por outro, me traz alegria. Eu fico assim. Eu sinto esses 2 lados da sabedoria. Porque eu fico alegre de não estar preso numa seita dessa, numa porcaria dessa. Eu fico alegre de não ser um hipócrita. Sabe? Esse tipo de pastor hipócrita. Eu não quero isso para minha vida. Deus me livrou disso e nisso eu sinto alegria. Sinto alegria em poder explicar os textos. Eu jamais vou explicar o assunto da mulher, lá em 1 Coríntios 14, que está grudado com a língua, e vou falar, isso daqui era só para a igreja de Coríntios. É muita burrice, irmãos. Isso é muita burrice espiritual falar uma coisa dessa. Paulo falou lá, e isso é que eu ensino em todas as igrejas dos santos. E ainda que ele não tivesse falado isso, o apóstolo Paulo fala que Deus não é um Deus de confusão. Se aquilo foi falado porque a igreja de Corinto estava naquela situação e só serve para aquela época, então as igrejas do futuro podem fazer o que quiser, porque não serve. O que Paulo escreveu não serve, era só para aquela igreja. É muita burrice espiritual um negócio desse. Ou seja, Deus é um Deus de confusão.
Não, eram as mulheres de Coríntios que eram assim. Ah, o de hoje não é. Não é não. Dá uma voltinha aí pelo YouTube. Olha o mundo feminista de pastoras contrariando a palavra de Deus. Continua buscando. Tem muito mais do que pedimos ou pensamos. Tem muito mais. E são tantas que as pessoas ficam até confusas. Fala, é mesmo, né? Tem algo confuso. O Espírito Santo está nesse meio aí. Não é possível? Tá todo mundo errado? Não, o Espírito Santo está nesse meio aí. Então deve ter uma outra alternativa para a gente interpretar aquilo que está escrito tão claro. Deve ser só para aquela época mesmo. Aí Paulo disse, como diz a lei. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Ah, a lei só profetizou até a igreja de Coríntios, né? Mas a lei de Moisés não vale. Mas quando Paulo fala, não atarás a boca do boi que trilha o trigo, como diz a lei de Moisés, aí como envolve grana, aí vale, né? Hipócritas. Vou falar para você, irmãos. Por isso é que quanto mais eu vejo isso, mais eu estudo, para não cair nessa ignorância. Porque como Salomão disse, talvez seja melhor eu me encontrar com uma ursa roubada dos seus filhos do que me encontrar com pessoas assim. Você já imaginou a situação do que é você se encontrar com uma ursa roubada dos seus filhos? A ursa sai derrubando tudo que está na frente. E se ela te ver no cenário ali, corre. Porque ela vai atrás de você e vai te estraçalhar. Imagine o pânico que você vai sentir, a aflição. Salomão disse, é melhor se encontrar com isso do que com um tolo falando, na sua tolice, falando tolice. Salomão foi muito irônico, né? Isso daí é sarcasmo, irmãos. Na Bíblia está cheio disso. E eu entendo o que Salomão disse. Eu entendo o que ele disse da sabedoria, do lado da tristeza, do enfado e do lado da libertação. Eu entendo esses provérbios. Aí a pessoa vem com a sua própria experiência. Não, eu tenho experiência, eu tenho a minha própria experiência. Aí, vamos pro texto. Vai nada. Elas pegam o texto de 1 Coríntios 14 e frisa só ali aquela parte. Não proibais ninguém de falar em língua. Aquele que fala, aí frisa de negrito. Aquele que fala em língua edifica a si mesmo. Mas logo no contexto está dizendo, aquele que profetiza é superior. Parece que o diabo se agradou tanto disso, que o diabo colocou no coração dos seus ministros, que a evidência de você ter o Espírito Santo é o falar em línguas. Você já passou por essa etapa, não já? Tem gente que fala essa palhaçada até hoje. A evidência de que você tem o Espírito Santo é falar em língua. Aí pega uns textos isolados, lá em Atos, lá em Coríntios. E qual língua que é? Terassumbia deneias, denacatamba, churacantarabatumba, rata, cataraca. Essa porcaria aí. Isso daí que é evidência que você tem o Espírito. Isso é evidência que você tem um espírito maligno. É evidência que você é um jumento falante. É a única evidência. É a evidência que você é um desobediente. Que a Bíblia para você usa a Bíblia como um católico usa. Quando serve, serve. Quando não serve, joga para lá. Vale a minha experiência. Isso é coisa de jumento, irmãos. Jumento ainda é jumento selvagem. Isso não é coisa de santo. Aí o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14 que a língua é um sinal para os incrédulos e a profecia para os crentes. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se a língua é um sinal para os incrédulos, como que a língua é evidência de um crente que tem o Espírito Santo? Fala, não é coisa de jumento, uma coisa dessa? E olha que quando eu estava lá na igreja do Japão, quando ficava todo mundo falando em línguas, gente do céu, eu lembro de várias cenas onde o pastor chamava todo mundo para ser batizado com o Espírito Santo. E aí ele ficava lá, igual um maluco, lá na frente.
E tinha pessoas que caía mesmo. Caía falando um monte de coisa. Às vezes eu era o único que ficava lá no fundo. Eu lembro dessa cena várias vezes. Várias. Engraçado, né? Deus olhava isso daí. Eu não sabia, mas Deus estava olhando. Eu era o único que ficava. Passava vergonha, porque parecia que eu era o único que não queria o Espírito Santo. Agora vai olhar a vida dessas pessoas hoje. Vai olhar. Quando a luz brilha, elas fecham os olhos. Algumas nem estão mais na fé. Mas vivia caindo lá. E eu não tinha o conhecimento que tinha hoje. Mas eu tinha um bom senso. Eu sabia que aquilo ali não tinha como ser de Deus. Tem muito a ver com o coração. Sabia? E tem pastor aí velho na fé. Velho, nasceu em berço. Que a troco de nada fica defendendo uma porcaria dessa. Só pode ser inveja. Falando desse pastor aí, teve um irmão que compartilhou o meu vídeo lá no grupo, aonde está esse pastor, que representa todo o sistema. Não tem nada de diferente nisso. Não é que eu estou contra um pastor, eu estou contra os pastores do sistema. É isso. Aí o irmão veio e elogiou e falou, muito bom vídeo, gostei. Aí veio lá o pastor do amor, da restauração, que faz a obra, que faz o ID. Ele fala isso, mas é muito fácil falar que é tudo de demônio, que é tudo falso, se a pessoa não tem a verdadeira para apresentar. Depois, me acham mal educado, quando eu chamo de jumento selvagem. Olha que proposta indecente. Uma proposta dessa, irmãos, é de alguém que ardeu de inveja e fica aceitando 1 Coríntios 13 para todo lado. 1 Coríntios 13 fala que o amor não arde de inveja, não tem ciúme. Olha que proposta maluca. Então quer dizer que se eu quisesse provar que eu estou certo, eu tenho que ir em algum lugar e falar, é assim que fala. Aí eu vou e falo a língua. É isso? Ele fez uma proposta que nem ele mesmo pode fazer. Já que eu sou incapaz de provar a minha teoria bíblica, então que prove ele, já que ele tem a verdadeira. Eu estou dizendo que tudo é falso, tudo que a gente vê, porque a gente escuta uma língua só. É um padrão de sílabas, só mudar para lá e para cá. É um padrão, você identifica na hora. E eu digo que tudo isso é falso, e por trás dessas linguagens sempre tem uma igreja em prostituição, um espírito demoníaco, pessoas cambaleando, sabe, para lá e para cá, sempre tem. Assim digo eu. Nessa noite, diz o Senhor, estou resgatando, diz Deus. Estou salvando, diz o Senhor. Igreja minha, estou voltando. Não tenha medo. Diz o Senhor. Igreja, salvo, liberto, transformo, curo. Igreja, dentro de 3 dias darei um grande sinal, porque eu sou Azimiti Komoncha Brukimitawe Awizimi Pruvi eu que me caue vou te levar para o Hipipovia na África, em Portugal, nos Estados Unidos, no continente europeu. Tu me pediu e eu, Deus, farei. Abra a tua boca. Abra a tua boca. Moço, te levanto. Anda. 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 Ou seja, ele não tem o que falar, ele só vai repetir o Oxarabacan Tarabanuias. Oxarabacan Tarabanoias. Tu é meu. Tu é meu. Prepare as malas. Tu vai viajar muito de avião. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Vou te usar em cura, libertação, cura, libertação, cura, libertação. Tu não me pediu? Então receba. Pá! É uma coisa contraditória, sem raciocínio, desprovido de Bíblia. Ou seja, ficou com ciúme, ficou enciumado.
e vai falar que isso daí é a experiência do primeiro amor? Tem pessoas que não conseguem fundamentar a sua experiência com a palavra. Porque na base de experiência, você chega para um pastor e fala de dízimo, aí você prova biblicamente o que é dízimo. E chega na profundidade do assunto. Eu tenho experiência com isso. Experiência bíblica. Aí sabe o que o pastor faz? Ah, mas isso que você falou pode ser verdade. É muito bonito. Mas não anula o lado do dinheiro. Porque eu tenho experiência que a minha vida foi abençoada. Ou seja, ele reconhece que o que eu estou falando é verdade, aspas, que ele não pode contrariar, mas ele não quer largar a mentira. Porque dízimo nunca foi dinheiro. Nem no passado, não é agora e nunca vai ser. Mas ele tem a experiência dele. O adventista tem experiência de que quando ele começou a guardar o sábado, a vida dele mudou. O católico tem experiência que quando ele pede direto para Jesus, as coisas não fluem. Mas se ele pedir para Maria, pedir para Jesus, aí Jesus fala, é minha mamãe, então eu vou fazer. Cada um com a sua experiência. Fundamenta ela na Bíblia, aí é outra coisa. Entenderam, irmãos? Então é isso. Fica aqui o meu comentário, desabafo e serve de alerta. Isso prova que a gente está no caminho certo. Se as pessoas não querem ser libertas, deixem elas presas. Se elas não querem olhar para a luz, deixem elas nas trevas. Deixem elas pensando que estão fazendo alguma coisa de bom para o corpo de Cristo. Isso é fazer o ID? Só se for o ID da própria religião delas. Não tem nada a ver com ID isso. Tá bem claro, aonde eu vou levar o ID e chegar para falar e chegar assim, mas eu quero agradar meu pastor, quero agradar minha igreja. E aí eu vou levar o ID, aí eu falo, não, mulher pode ensinar sim. O que Paulo está falando é que mulher não pode ser pastora. Ah, é? Que qual carta? Porque eu não leio isso. Parece que a pessoa tem mais sabedoria que o próprio apóstolo Paulo. Faltaram palavras no ensino de Paulo. Porque é uma coisa que fala assim tão rápida, né? Tão clara. Queria saber qual é o texto que fundamenta isso. Aí vai levar o ID e fala a língua na frente de todo mundo. Não sei em que ID é esse. Isso é uma prostituição. É uma pessoa que Deus lava, limpa, tira da lama, dá pérolas e fala, entrega as pérolas aos meus filhos. Mas parece que o porco se suja e volta para a lama de novo. Aí, quando vê pérola, pisa em cima. Porque uma pessoa dessa, para mim, age como um porco. Não age como um sacerdote. E quer falar de sacerdócio, de reino milenar. Quer falar de tudo isso daí. E ainda podem falar porque aprenderam comigo. Porque senão, talvez estariam pregando a mesma coisa de sempre. Mesma coisa. Estaria lá nas dimensões deles. Toma cuidado. Um alerta para vocês. Toma cuidado. Quando tiver um PR na frente, a minha dica é se afasta. Se afasta. Os pastores hoje estão caídos. Nem esses que aprenderam essas coisas não estão se salvando. Eu não estou dizendo que são filhos do diabo e que vão se perder e que já estão condenados, porque é isso que eles gostam de fazer. Eles gostam de pegar suas palavras e distorcer e acrescentar. Falar que eu mandei para o inferno, que eu condenei. É isso que eles fazem. Você tem pessoas que chegam no meu vídeo e vê eu citando 1 Coríntios 14, vê eu falando que existe língua de anjos, que existe o dom de línguas. Aí a pessoa vai lá no comentário e escreve um texto que parece que eu neguei tudo. Então não é de se admirar, né? Esse tipo de hipocrisia. Aí elas pegam e distorcem sua palavra como se eu tivesse mandado todo mundo para o inferno. Não estou dizendo isso. Não quer dizer que isso não possa acontecer. É só continuar na prostituição. Vamos ver se vai conseguir ouvir o som da última trombeta. Pois é uma trombeta lá, uma trombeta cá. Alguém está dando som de trombeta errado aí. Eles não estão tocando a mesma trombeta que eu. Só em alguns pontos ali que aprenderam comigo. Eu sempre tenho que destacar isso. Isso já não é vergonhoso porque Deus fez eles confessar. Mas estão tocando uma trombeta lá e eu dou outra cá. Não é a mesma coisa não. E por isso não anda junto. A palavra certeira. O profeta Amós profetizou e disse: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não andarão. E se não andam juntos, andarão separados. E se não estão de acordo, vão um contrariar o outro. E Paulo fala que é necessário muitas dessas coisas acontecerem. Não é que é a vontade do Senhor, mas é necessário acontecer. A vontade plena do Senhor é que todos falem uma coisa só, porque o apóstolo Paulo não é contraditório.
Ele já começa a carta rogando que todos falem a mesma coisa no Senhor. E mais lá para frente ele fala, é até necessário que haja heresias no meio de vós, para que os fiéis se manifestem. Não é uma contradição isso. Assim como o que eu acabei de falar, não é uma contradição. São dois pontos de vista do mesmo assunto. O desejo do Espírito é que todos nós falemos uma só coisa, estejamos em concordância. Mas se tiver que haver heresias no meio do povo, vai ter que ter, e os fiéis se manifestam. E essa coisa de defender mulher pregando, isso é heresia. E essa coisa de defender língua de demônio, isso é heresia. Distorcer as cartas de Paulo, isso é heresia. A tradução nossa, ela omite essa palavra, aireses. Diz assim que às vezes é necessário que haja dissensão no meio do povo, divisão, está na nossa tradução. Mas no grego é a mesma palavra para heresia. Se você vai lá no grego, clica nessa palavra, vai estar escrito hereses. Aí você clica nela e em todos os outros lugares está escrito heresia. Mas ali mudaram, não sei por que fizeram isso. E lê Gálatas. Paulo fala que os que cometem heresias, em Gálatas também mudou, os que cometem heresia não herdarão o reino de Deus. Esse tipo de heresia pode tirar do reino só pelo fato de você sustentar línguas de demônios. De você impedir com que as pessoas pratiquem a palavra de Deus nesse ponto, só isso pode te tirar do sacerdócio. Por isso que Paulo, após ter falado claramente da língua e da ordem da mulher, ele finaliza o assunto tudo de uma vez só e fala assim, se alguém se acha espiritual ou profeta, reconheça que o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Por que ele falou isso? E logo após ter dito isso, ele acrescentou, mas se alguém ignorar, será ignorado. Paulo já sabia que iriam no futuro ter os espirituais, os profetas, que acha que pode estar acima do que está escrito, não reconhecendo que aquilo é mandamento do Senhor. Parece que Paulo já sabia que iriam distorcer a carta dele, falar que aquilo ali é só para aquele tempo, sabe, que as coisas não são bem assim como ele está falando, acrescentando coisas do que ele está falando, tirando coisas do que ele falou. Porque falar que o apóstolo Paulo disse que uma mulher pode pregar, ela só não pode ser pastora, ela pode ser co-pastora, mas se ela não for pastora, ela pode pregar, eu acrescentei um monte de coisa no ensino de Paulo. Parece que o mestre dos gentios era incapaz de ter clareza no assunto. Paulo já sabia que iriam ter rebeldes, que ele chama de espiritual e profeta. Você quer ser pessoa espiritual, realmente profeta? Reconheça que aquele é mandamento do Senhor e ensina, porque Deus repreende aquele que ama. Se eu falo como eu falo, é porque Deus tem pessoas para repreender, porque Ele ama. E se Deus repreende aquele que Ele ama, Deus também ama quem repreende. Aí tem pessoas que não aceitam isso não, é o ouvido do tolo, se desvia da repreensão. Fala que você está batendo na igreja de Cristo. E como é que faz então? Irmãozinho, churucutu, curucutu, tá falando em línguas? Não pode, tá? É isso? Eu não entendo, me mostra como é que faz então. Fica falando com voz mansa o tempo todo. Você falando biblicamente, lançando flecha no alvo, não deixando espaço para a pessoa te pegar, explicando tudo o que você tem que explicar. A pessoa rejeita. Imagine se você ficar com a linguagem do amor, a roupagem do pastor amoroso. Nós temos que amar a igreja, os irmãos. Tem gente querendo bater em nós. Eu não tenho paciência para uma hipocrisia dessa não, irmãos. Sabe por quê? Eu não tenho que ficar sustentando meu pastorado. Eu não tenho que aparentar uma pessoa amorosa na custa de eu tentar direcionar as pessoas contra outra pessoa. Eu não tenho que fazer isso. Ou seja, eu não tenho o rabo preso. Eu não tenho que agradar o meu pastor. Eu não tenho que agradar a minha igreja. Eu não estou falando que eu sou uma parte isolada do corpo, que eu sou eu sozinho. É isso que eles falam. É isso que eles tentam pôr. Se as pessoas são tão hipócritas que elas condenam aquilo que pratica. Porque no passado, eu não tinha amor, não era pessoa de comunhão, porque eu ia lá refutar o ensino dos irmãos. Não tem amor, não tenho comunhão.
Tá errado isso daí. Tem que andar junto. Todos nós buscamos o mesmo propósito. Temos que estar em Cristo. No final, todo mundo quer a mesma coisa. Era isso que eles falavam. Agora começaram a refutar os ensinos deles. Foram correndo gravar vídeo. Refutar as pessoas. Fez pior do que eu fiz. Não é vergonha isso? E nesse vídeo que eles confessaram que aprenderam comigo. Isso é vergonhoso. E você pensa que eles fizeram isso por amor? Por reconhecimento? Não. Fizeram para irritar o outro lado. Sabia que o outro lado ia ficar muito irritado quando ouvisse isso. Tem que estar com os olhos abertos. Essas pessoas gostam de fazer firula, teatro. E um monte de gente cai nesse teatro. Eu não caio mais. Já sou experiente nisso já. De longe, já dá para sentir o cheiro já. Fala, aí tem coisa. Tem coisa ruim. Mas tudo isso tá me treinando. Tá me treinando cada vez mais. Porque eu não quero estar junto com esses rebeldes. Eu não quero ter esse tipo de amor hipócrita. Essa fé. Esse tipo de fé. Não quero. Eu prefiro, se for o caso, ficar sozinho. Do que estar no meio de um bando de pessoas que fica buscando o seu próprio interesse. Está buscando o seu próprio interesse. Está buscando ser aceito como pastor. Não, não quero isso não. E não faz diferença dos outros pastores porque eles fazem a mesma coisa. Fazem a mesma coisa, igualzinho, é um padrão. Pastor hoje é um padrão. Não tem diferença. Então tá, irmãos, vou parar por aqui, tá? Agora eu vou dar seguimento nos estudos. Nós vamos continuar falando desse assunto e vamos finalizar. Vamos deixar espaço para heresia. E aí sim, Deus vai ver que a gente avança. Você vai ver. Você avança quando você está falando a verdade, está com zelo com a palavra de Deus. Você avança. Deus te dá conhecimentos que estão bloqueados, escondidos com Ele. Ele derrama. Enquanto as outras pessoas ficam lá naquela mesmice. Não, deixa essas pessoas para trás, irmãos. Vamos seguir para frente. Deus tem muito para nos ensinar. Não se enrosca com esse bando de pastor do sistema, não, que estão tudo desviando da verdade. Estão tudo caindo. Não se enrosca com isso, não. Tá bom? Meu conselho. Se quiser seguir, siga. Se não, vá em frente. Fica jogando dos dois lados. Mas eu digo para você, quem joga dos dois lados, joga contra. Não joga a favor, não. Tá bom? Então tá, irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe.